Eu não Sabe conhecia essa isso. casa aqui, depois que nós sair daqui, vocês limpam, abrem ela. Porque tem tanta ideia comunista aqui, fumaça. Ideia cara- comunista no ar. Não, deixa eu te Ai, falar. ai, ai. Sabe, então, eu vou pegar o exemplo do meu filho. O Sandino tem esse nome em homenagem a um revolucionário latino-americano que construiu uma ideia de um país que era para que a gente pudesse ter democracia, ascensão social, essa coisa toda. Ele foi do PT, depois não gostou muito do PT porque estava muito à direita e foi para mais à esquerda do PT. A convivência dele, porque daí ele entrou no mercado financeiro e tal, a convivência dele levou, né, para uma outra posição, à extrema do pai. Tá? Então hoje o meu filho e eu não temos muito acordos políticos. Por quê? Porque a convivência que ele teve e as relações que ele precisa do ponto de vista dele, né, ele acabou se convencendo que o melhor sistema é a questão da especulação financeira, nem a produção mais. O negócio Ele é se mercado. moldou Mudou. pra uma né? outra visão. Então nós se encontramos hoje, né? Eu sou apaixonado por meu filho e tal, mas se nós for discutir política, a gente quebra a casa toda. Sério, cara? Ah, normal, né? Não, Duas ok. pessoas. E peguei isso para dizer o seguinte: quando começou o golpe contra a Dilma, isso é importante a população saber. E vocês precisam, né, entender isso. Né? No ponto de vista, vocês já também não entendem, porque eu não sou aqui o dono da verdade. Mas veja, quando começou o golpe na Dilma, todos nós tínhamos certeza, convicção absoluta, que era uma trama política. Não tinha nada de ilegal. Absolutamente nada de ilegal. E eu disse para ele numa disputa dessa de conversa: filho, não quebra os princípios constitucionais, não rasga a Constituição e os princípios, que a democracia é frágil, porque a nossa democracia tem um pouco mais de 50 anos. Isso é verdade. Não quebra, porque depois que tu quebrar, abriu a porteira, ninguém mais segura. Dito e feito. Deram um golpe, calcado em mentiras, em inverdades, que não tinha fundamento jurídico. O poder, de modo geral, né, se constituiu como tal, porque o grande mal do país era o PT. Por setores, por que era o PT? Né? Veja, o Brasil tem 500 anos. Quantos anos o PT governou o país? 16. Deixa eu ver que eu 14 sei, eu anos. sei a resposta exata. 14 anos. Foram 14 anos. Se o Brasil tem 500 anos, o PT governou 14. Quantos governos populares teve o Brasil? 3. 4 com a Dilma. Getúlio, João Goulart, Lula e Dilma. 4. A democracia do Brasil tem um pouco mais de 50 anos. Nesses 50 anos, os governos populares, tu pegar, governaram 15 a 16 anos, 20 anos. Né? O PT, 12. Todo o mal que o Brasil vive foi construído pelo PT? Não. Isso eu não Toda a acredito. estrutura política, estrutura econômica do país, não fomos nós que constituímos. Não foi o PT. O PT lutou para construir uma nova constituição política e econômica do país. Valorizar a empresa nacional, estimular a tecnologia, estimular a ciência, pesquisa e estudo para valorizar a nossa juventude, criar escolas. Tudo isso nós fizemos para construir um Estado brasileiro potente que pudesse disputar de cabeça erguida com as outras nações. Foi isso que nós fizemos. Oportunidade Dar também. oportunidade. Por isso que nós criamos. Mas por que toda essa... O pessoal, então, vamos dizer assim, por que grande maioria, então, quis envolver o PT nessa merda que o Brasil tá hoje? Por que avançaram Porque no o PT? único discurso para tirar o PT do poder, né, era de fato criminalizar o PT e criminalizar os feitos do PT. Esse era o único objetivo. Porque para poder botar no lugar do PT algo diferente que está aí hoje, Sim. era criminalizar, mentindo. Por exemplo, hoje, não, Lula, a justiça diz que o Lula é inocente. Todos os processos ele está ganhando. Não, mas não é inocente. Onde é que está o parâmetro, então, de justiça? Hoje não tem mais. Isso é uma pergunta interessante. Aí fala o seguinte: o PT roubou, o PT é ladrão. Todo mundo roubou. O Vanazzi é ladrão, o Vanazzi roubou. Né? Quem provou alguma coisa que eu roubei dinheiro público na cidade de São Leopoldo, em todos os processos que eu respondo e todas as mentiras que colocaram? E não são poucos, né? Não são poucos, né? Estão vencendo um por um, porque eu estou provando que é mentira. Mas isso tem um custo político, uma destruição da imagem das pessoas e da política muito pesado. Então, veja bem, né? Então, todo esse processo que nós vivemos destruiu
os marcos frágeis da democracia, destruiu os marcos frágeis da Constituição do Direito, destruiu tudo no país. E isso nós vamos levar décadas, meus jovens, para reconstituir. E vamos pagar muito caro. E nós dizia isso quando eu era presidente do PT em 2016, no golpe. Eu levava ovo, não podia andar de trem, porque eu andava de trem, eu ia trabalhar de trem em Porto Alegre no PT. Eu não ia de carro. Eu ia de trem. E muitas vezes eu não podia entrar no trem. Sério? Sério, não podia entrar porque eu era do PT. E o pessoal ficava louco. Louco, me botava a correr, me xingava. E eu tinha que andar... Então, Pressão psicológica? não, mas eu não sou bobo, né? Eu resisto, fico quieto, fui xingado 500 vezes. Né? Mas quando as pessoas têm convicção, né? As pessoas enfrentam isso. Então vamos ver o seguinte. Chama o Lula de ladrão. Roubou. Me diz, com toda a investigação que fizeram no Lula nos últimos 20 anos, desde a época do metalúrgico, qual é a conta que ele tem no exterior? Qual é o patrimônio que ele tem no nome dele? Qual é da família dele? Disseram que o filho do Lula era dono da Friboi. Disseram que o filho do Lula era não sei do que. Continuam dizendo. Qual é que é a verdade? Agora me pergunta, o que tem os filhos do Bolsonaro? Bah, os filhos do Bolsonaro é uma coisa que dá nojo, né? Pois é, mas não é os filhos. Os filhos, diz que a fruta nunca cai longe do pé. É, isso é verdade. Entendeu? Hoje, o meus jovens, eu vou dizer pra vocês aqui, pode ficar tranquilo. E gravem, e depois me cobrem. Hoje, nós estamos sendo governados por uma milícia. Pelo crime organizado. Quando o Bolsonaro, por exemplo, diz o seguinte, vamos comprar rifle. Vamos liberar a compra de rifle. Quem que compra rifle? É o pobre aqui da vila? É o agricultor? Não. Quem compra rifle hoje é quem disputa o tráfico de droga no Moro, aqui nas periferias, que tem grande armamento. Hoje, por exemplo, saiu uma matéria, você vê, eu leio todo dia, cara, eu leio muito. Você não tem ideia o que eu leio. Hoje saiu uma pesquisa que aumentou em 120% os licenciamentos para caça, para abate. Qual é a desculpa que os caras estão comprando rifle no mercado oficial hoje? É para abate de javali. Abate de javali. Entendeu? E quem é que tá se armando? Por isso que a brigada diz assim, não, mas não dá pra nós entrar com a pistola aqui no bairro tal, porque nós vamos enfrentar os rifles. E já prenderam o rifle por tudo aqui. Aqui em São Leopoldo mesmo. Sim, em qualquer lugar. Quer dizer, então nós temos hoje o Bolsonaro, para poder se sustentar no poder com esse núcleo que ele tem, ele tá armando. E o Estado brasileiro, e setores muito importantes da segurança pública, que acreditam nisso, que defendem isso como tese de vida. Então nós vivemos um momento, né, minhas jovens, assim, muito triste, de que onde a vida não vale nada. E começa pela vacina, começa pelo assassinato, falta de julgamento, né? Começa por falta de controle. Então hoje não está fácil. Nós vamos ir para um caminho, né? E a pergunta objetiva tua, né? Por que tem essa polarização? Porque são dois mundos completamente distintos. É, completamente. Isso... Completamente distintos nós estamos vendo no país. E tem a possibilidade de uma mediação no meio campo. Eu diria para você que pode ter, deve ter. Mas para ter a mediação no meio campo, tem que parar duas coisas fundamentais. É de parar de usar o fake news e a mentira para se constituir como autoridade e começar a disputar projetos e programas para o país. Me diz qual é o programa que o governo federal lançou no Brasil no seu mandato. Me diz um programa que ele lançou. Ele teve algum programa Minha Casa Minha Vida? Ele lançou a Casa Verde e Amarela, que lançou para o povo que hoje pega o dinheiro do fundo de garantia para fazer casa para quem ganha mais de 10 mil reais. No governo Lula, tinha a Casa Minha Vida, que era para as pessoas que ganhassem, a maioria, para quem ganhasse até 1.500 reais. Eu fiz 10 mil casas populares aqui. 10 mil, cara. 10 mil casas em São Leopoldo. 10 mil casas. E eu te levo visitar todas elas. E as famílias que moravam no Arroio Cruz, aqui pertinho de vocês, tinha 600 famílias, não mora mais ninguém aí. Onde é que estão morando essas famílias? Tudo nos condomínios que eu fiz. Percebe? Então, mas de onde é que veio o dinheiro? Do governo federal. Hoje não tem mais. Me diz qual é o programa que o governo federal lançou para saneamento básico. Mas isso daí dá muita merda quando